lugar que remonta às tradições dos séculos. Um local de silêncio e paz. O Mosteiro Santíssima Trindade, localizado em linha travessa, na cidade de Santa Cruz do Sul, é um recanto onde moram 9 monjas da ordem beneditina. Elas vivem uma vida monástica, inteiramente dedicada ao trabalho e aos estudos da palavra divina. A vida monástica é uma ordem religiosa católica que se baseia nos preceitos pregados por São Bento. São Bento delineia uma regra de vida para as monjas baseada em 4 principais atividades. São elas: a oração, o trabalho, o estudo e a convivência fraterna. As atividades do mosteiro em Santa Cruz do Sul começaram no dia 15 de outubro de 2000. Após as monjas viverem por alguns anos na casa de retiro Loyola, na colina onde construíram sua morada, elas criaram uma oficina de artesanato e abriram uma hospedaria para receber os visitantes. Nela, eles recebem a acolhida para descansar, trabalhar, rezar, estudar e partilhar do conhecimento monacal. A Casa das Monjas tem 2 andares. O primeiro é voltado para o acolhimento dos visitantes. Nele estão as lojas com os produtos artesanais, produzidos pelas monjas, salas de estudo, de reza, de missa e, claro, o refeitório e a copa. No segundo pavimento está o centro intelectual do mosteiro, a biblioteca, cujo acervo de suas estantes com livros não só religiosos, mas também clássicos da literatura universal, oferece sabedoria para a alma. Então, meu nome é Andréa Aparecida Freire, né? Nome religioso ficou Andréia da Santíssima Trindade Freire. Eu tenho 39 anos, sou mineira, moro no Rio Grande do Sul há 19 anos, vai fazer, e já me considero gaúcha. Já me considero gaúcha de coração. E eu também vou fazer 19 anos também de mosteiro. Desde os 14 anos, 15 anos, eu sentia uma necessidade de algo mais profundo assim para a minha vida, né? Então eu sempre refletia assim, eu pensava comigo, será que a nossa vida é só isso? Ir para a escola, ter os amigos, né? Os familiares, ir para a missa no final de semana e voltar para casa, será que é só isso? E ficava sempre pensando, né, que deveria ter algo mais profundo, né, um sentido para a nossa vida. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu fui fazer um retiro na paróquia, o padre promoveu um retiro para jovens. E eu participei de um final de semana, e aquele retiro foi muito revelador para mim, assim, porque primeiro eu descobri que existia realmente algo mais profundo na nossa vida, que é o próprio Deus, que nos deu a vida, né? E que eu poderia ser muito feliz também, me agregando também essa proposta de Cristo, né? De poder ser também alguma coisa a mais para as pessoas, né? E aí eu comecei a rezar, procurar ler a Bíblia,
e fui me aprofundando, comecei a participar da vida da comunidade. Nós não temos uma função específica. A nossa função é a caridade, né? É aquilo que pede, que a gente sente que é necessidade da comunidade. Então, nós tentamos acolher conforme o Cristo nos pede, né? Pessoas, em geral, eles sempre dão uma boa palavra. Então, essa questão do cuidado é muito importante, é típico, é característico de São Bento, na nossa regra, né? E isso vai também, no dia a dia, vai se apresentando, né? Deus pede de nós alguma coisa, né? Então, são necessidades diversificadas, porque a gente nunca vamos atender isso, não. Sempre aparecem as pessoas com seus problemas e nós procuramos ajudar essas pessoas a resolver essas suas dificuldades, né? Mas não que nós tenhamos um trabalho específico, né? Nós tentamos atender a questão cultural, né? Já que estamos em Santa Cruz, cidade de colonização alemã, respeitamos também isso e incentivamos, né? Participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Nós temos a horta aí, né? Então, alface, brócolis, espinafre, tudo é da horta aí, nossa horta, né? E o que a gente pode, é natural daqui da horta mesmo, né? E assim, é sempre a comida balanceada, a gente não come muita fritura, essas coisas assim. Cada dia é uma irmã que está na cozinha, por acaso hoje sou eu. E tem uma irmã que é responsável, assim, por equilibrar, no caso, os alimentos, né? Não repetir muito os alimentos. Então, por exemplo, vamos supor, sei lá, tem um dia que se come cozido, né? Todas as verduras e tal. Aí no outro dia é outra coisa, tem para variar, né? Não ficar sempre a mesma coisa. Então, eu sou irmã Paula, fui superiora desse mosteiro até poucas semanas, mas a minha idade chegou, tenho hoje 85 anos, estou pertinho dos 86, então passei o bastão para uma outra irmã, para a irmã Roberta, aqui do mosteiro. Eu estou há 62 anos no mosteiro, entrei com 22 anos, logo que terminei a faculdade, passei alguns meses, ainda trabalhei 3 meses e depois entrei para o mosteiro. Eu participei de um movimento muito importante que havia na igreja, chamada Ação Católica, na qual cada pessoa era uma apóstola do seu meio. Então, eu, como estudante, exercia o meu apostolado do meio estudantil. E havia uma classificação. Havia as GECistas, que eram as estudantes secundaristas, depois a JUC já era da Juventude Universitária Católica. Então, eu participei da JEC, participei da JUC, e depois que eu me formei, ainda participei algum tempo da juventude, chamava Juventude Independente. Chegou um momento que eu vi que nós poderíamos fundar um novo mosteiro. Inicialmente, quando o Dom Sinésio nos convidou para vir para cá, ele disse, podem vir, que rapidamente a gente constrói o mosteiro. Então, nos hospedou lá na Casa de Retiros Loyola.
que é lá na Gaspar Silveira Martins. Então, eles adaptaram uma parte do prédio para acolher o mosteiro. E vários movimentos daqui colaboraram com isso, os cursilistas, os religiosos, os movimentos de Schoenstatt também colaborou. Então, eles prepararam tudo para a nossa chegada, porque a gente vinha de um pouquinho de longe, né? Uberaba para aqui é um pouquinho longe. E nós temos uma vida simples, sempre comunitária, nós rezamos sempre umas de frente para as outras. No refeitório a gente guarda a mesma posição, a gente está sempre umas em face das outras. Eu aprendi logo que entrei no mosteiro que a gente não reza assim, ó, não reza cobrindo o rosto, porque nós estamos sempre em face e nós entregamos a palavra de Deus para as irmãs e elas devolvem para nós a palavra de Deus. Meu nome é Roberta Peluso de Oliveira. Meu nome religioso é Irmã Roberta da Mãe de Deus Peluso. Eu estou na vida monástica desde 1993, então isso completa uns 20 e tantos anos, né, de vida monástica, 22, 23 esse ano. Eu entrei na vida monástica quando eu tinha 27 anos e eu me formei em letras na UNB, fiz letras na Universidade de Brasília. E depois que eu me formei, então eu comecei a dar aula de português, né? E aí é aquela fase da vida que a gente tem que definir o que vai fazer. Se a gente vai casar, se a gente vai, qual profissão vai escolher, é aquele momento de dar um rumo na vida, né? Que deve ser um pouco a idade que vocês estão agora, assim. Então, naquela época eu conheci o Mosteiro de São Bento de Brasília. Eu tinha um professor na universidade, o professor Antônio Salles, e ele frequentava o Mosteiro de Brasília, e ele me levou a conhecer esse mosteiro. Então, depois de alguns anos frequentando o mosteiro, tudo, então como a gente diz, caiu a ficha, né? E então, aí eu descobri que poderia ser esse o caminho para mim, da vida monástica beneditina, porque eu gostava muito da questão da liturgia, esse que a gente tem do coro, a salmodia, a parte das celebrações. Eu quis entrar, aí todo mundo foi contra. Agora, se eu sair, todo mundo é contra. Aí a família muda, né? Porque as pessoas não conhecem a vida beneditina, então ficam com muitos preconceitos e fazendo assim, ideias que não são a verdade, né? Depois que eles vão conhecendo, eles gostam. E a gente recebe aqui a família aqui no mosteiro, tem hospedaria, né? Minha mãe vem me visitar agora em janeiro, nas férias dela. E os irmãos vêm, os primos vêm também. No final das contas, a gente sai mais para ir visitar eles do que eles vêm para visitar a gente. Porque a questão de visitar ou não depende do interesse. O nosso tempo está vinculado ao nosso interesse pelas coisas, né? Não está vinculado tanto ao que pode ou não pode, né? Então, a gente faz assim. Depois eles foram vendo que eu estava bem, que estava dando certo, então eles foram gostando, né? E agora eu tenho toda a minha família me apoia. Agora é o contrário. Então, mas qualquer decisão que a pessoa vai tomar, tem que ter essa certeza para enfrentar essas oposições, assim, né? Mas tem que trabalhar tudo com calma também.